agora aqui no palco André Esteves, Chairman e sócio sênior do BTG Pactual. Bom dia a todos. Acho que mais uma edição do nosso Agrofórum e dessa vez a gente fez um pouquinho diferente, abrimos com as companhias e vamos ter o painel de governadores aqui conosco agora. Esse painel será moderado pelo nosso economista-chefe Mansueto de Almeida e esse painel ele tem um caráter especial nesse nosso evento. E nós teremos aqui os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, governador do Paraná, Ratinho Júnior, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Todos políticos experientes, respeitados, com um excelente track record nos seus governos, e, principalmente, todos eles, sem exceção, protagonistas do ano eleitoral do ano que vem, numa eleição muito importante para o Brasil. Mas, sem entrar nessa discussão eleitoral, isso talvez seja tema do nosso painel, eu vou passar essa bola para o Mansueto e para os nossos convidados, mas uma coisa importante sobre os governadores aqui presentes é que eles simbolizam uma outra coisa. Muito a gente lê sobre as frustrações com a política no Brasil, sobre os problemas que a gente enxerga na política. As manchetes dos jornais são ricas em trazer as nossas frustrações com a classe política. E, muitas vezes, corretamente. Agora, esses governadores estão aqui para demonstrar exatamente o contrário, que a política também, aqui no Brasil, produziu essa safra de governadores. Estamos aqui no Agrofórum. Então, essa safra de políticos com comprometimento, com pensamento moderno, com honestidade, pensando no futuro, não somente no seu governo. E eu podia estender meu comentário. Tem vários governadores aqui não presentes, de diversos campos políticos, né? Um pouco mais na centro-esquerda, o governador Casagrande do Espírito Santo, o governador Rafael Fonteles do Piauí, o governador, tivemos lá o último Agrofórum em Cuiabá, o governador Mauro Mendes do Mato Grosso, o governador Riedel, Mato Grosso do Sul, e ainda podia falar outros governadores. Então, eu acho que essa safra de governadores no Brasil, no qual a gente sempre tem tido orgulho de trazer para cá, para dialogar com todos vocês, que fazem o Brasil acontecer, né? O setor privado move o Brasil, ele é muito maior do que o setor público. Obviamente que a gente precisa da política, precisa da liderança política, mas vai muito além. O Brasil que produz são vocês que estão aqui na sala e vocês que estão nos assistindo. Mas precisa dos regentes da orquestra, que são esses que vão estar aqui no palco logo, logo. E o orgulho para nós é eles simbolizarem essa safra de governadores que eu nominei aqui e que significa o que é de bom que a política brasileira pode fazer. Então, olha, um orgulho receber vocês por aqui e um orgulho que a gente tenha produzido governadores de tanta qualidade como vocês que estão aqui, alguns colegas de vocês que não estão aqui. Isso é demonstração de que tem muita coisa errada, mas não está tudo errado, tem muita coisa boa e aqui o empreendedor, ele olha sempre o copo meio cheio, né? E ele empreende porque ele acredita. Então, vários aqui que deram lições contra tudo, contra todos, que fizeram negócios espetaculares acontecer. Nós até nos incluímos nisso no BTG. Então, vocês são exemplo disso, que também na política aparece gente com essa qualidade, com esse padrão técnico, com esse padrão moral, com esse compromisso com o Brasil, desprendido, a vontade de fazer acontecer. Então, prazer recebê-los. Então, eu queria chamar Mansueto, por favor, coordena o debate. Governador Eduardo Leite, por favor. Governador Ratinho Júnior, governador Tarcísio de Freitas, governador Ronaldo Caiado. Prazer recebê-los. Bem, bom dia a todos. Obrigado pela presença. É uma honra estar aqui com 4 governadores que são bem avaliados, têm feito reformas importantes em cada um dos estados, tem uma pauta de reformas, enfim, muito clara, com sucesso. Então, vai ser uma honra eu estar aqui sendo mediador desse painel tão importante.
e, como eu estou na ponta esquerda, eu acho que todos estão aqui à minha direita. Vamos começar tratando um tema que é muito importante para o Brasil. Nós todos sabemos que o Brasil, pós-pandemia, teve um ritmo de crescimento muito forte, mas nós temos um problema. A inflação subiu, e a inflação subiu porque a gente teve um crescimento muito forte do gasto público. A gente tem que melhorar as contas públicas. O governo federal tenta fazer isso, está aumentando a arrecadação, mas o ritmo de crescimento do gasto foi muito grande. E no orçamento desse ano tem uma despesa programada de 2,4 trilhões de reais e um investimento público pequenininho, na casa de 80 bilhões de reais. Mas nós temos aqui 4 governadores de 4 estados diferentes que, nos últimos anos, avançaram no ajuste fiscal significativo, aumentaram programas sociais e aumentaram o investimento público. Então, eu gostaria que cada um de vocês falasse um pouco dessa experiência de conciliar uma política voltada para o social, uma recuperação do investimento público, ao mesmo tempo da melhora das finanças públicas de cada um dos estados, em especial o Rio Grande do Sul, que vinha com um problema longo de muitos anos, que não conseguia pagar a dívida, e o governador Eduardo Leite conseguiu fazer, enfim, uma reforma administrativa, reforma previdenciária, e entrar num programa especial. Goiás também, o primeiro ano do governador Caiado foi um ano muito difícil. Ele pegou várias contas atrasadas e teve um ano complicado de fazer ajuste. O governador Tarcísio pegou no seu primeiro mandato um estado que já vinha organizado, mas triplicou o investimento. Se eu não me engano, o investimento público programado para o estado de São Paulo esse ano é mais ou menos 24 bilhões de reais, que é um número muito, muito alto, muito acima, enfim, dos anos anteriores. E o governador Ratinho também tem um histórico de um avanço na questão fiscal do Paraná e tem hoje 17 bilhões em caixa para fazer investimento até o final do seu mandato. Por favor, governador Eduardo Leite. Muito obrigado, Mansueto, meus colegas aqui, Tarcísio, Caiado, Ratinho, André, teu nome, toda a equipe aqui do BTG. O Rio Grande do Sul, acho que é um bom exemplo de que ajuste fiscal não é inimigo de programas sociais ou de qualquer investimento público, pelo contrário. As reformas que nós fizemos, Mansueto, é importante lembrar, o Rio Grande do Sul tinha e tem ainda desafios importantes de déficit previdenciário, a gente reduziu fortemente, mas proporcionalmente à população era o maior déficit previdenciário per capita entre todos os estados brasileiros. Maior dívida com a União per capita entre todos os estados brasileiros. Quando assumiu o governo, o Estado não conseguia pagar salários dos servidores, tinha mais de 1 bilhão de dívidas com hospitais, fornecedores de medicamentos, que estavam todos parando de fornecer para o Estado. Não tinha nenhuma capacidade de investimentos. A taxa de investimentos do Estado era 2% sobre a receita corrente líquida. Isso é muito baixo para as necessidades do Estado. Então, nós entramos com um programa bastante agressivo, robusto, de reforma na estrutura previdenciária do Estado. Até onde eu sei, o único Estado brasileiro que fez reforma previdenciária para os militares igual à dos civis. Então, a mesma alíquota de contribuição, que é paga pelos servidores civis, de 7,5% a 22%, é paga pelos servidores militares. Nós fizemos uma reforma administrativa profunda para todos os poderes, porque a gente colocou na Constituição do Estado vedação a benefícios e vantagens temporais. Anuênios, triênios, quinquênios, todos foram extintos no Estado, e acho que é especialmente importante nesse momento que a gente tem tantas oscilações na economia, teve pandemia, a gente teve, por caso do Rio Grande do Sul, as próprias enchentes, momentos em que há muitas dores sentidas pela sociedade, e aí servidores públicos, simplesmente por completarem 5 anos, 15 anos, 25 anos de serviço, ganhando aumentos automáticos por conta de tempo, sem avaliar performance e desempenho. Não está certo isso. Então, quando a gente coloca na Constituição, vale para todos os poderes. Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, todos eles tiveram vedação desses tipos de vantagens, além de extinção de licenças-prêmios, enfim. O resultado é que a gente conseguiu reduzir de 80% o comprometimento com a folha de pagamentos no Estado, a folha bruta do Estado, para 60%, a despesa bruta com a folha sobre a receita corrente líquida. É o Estado que teve o menor crescimento de despesa na folha de pagamentos nesses últimos 5 anos, isso relatórios recentemente publicados atestam, e a nossa taxa de investimento saiu de 2% para 10% no ano passado sobre a receita corrente líquida. E aí temos os programas sociais mais robustos.
que o Estado nunca tinha visto antes. Nós temos um programa que nós criamos para a permanência do jovem na escola, todo jovem na escola, chama o nosso programa, uma bolsa para aqueles jovens que são de famílias vulneráveis permanecerem estudando, não deixarem de estudar. Não tinha programa de uniforme escolar, o Estado passou a conceder para todos os 700 mil alunos da rede pública uniforme escolar completo. O Estado não tinha nenhum programa próprio de habitação, passou a ter, né, um programa que vai entregar mais de 20 mil moradias no Rio Grande do Sul. Nunca o Estado teve um programa dessa natureza. No investimento nas estradas, a gente multiplicou por 10 vezes a capacidade de investimento do Estado em estradas, além dos programas de concessões e privatizações que nós fizemos. Então, o governo federal, infelizmente, né, insiste em fazer essa disputa entre o ajuste e os programas sociais. E o que a gente mostra com clareza é que quando a gente tem contas equilibradas, né, se cuida melhor das pessoas. Quem fala muito dessa frase é o ex-governador Paulo Artung, que para nós todos aqui, acho que para os nossos colegas também, é um belo modelo, né, de virada de jogo também lá no Espírito Santo e que inspira a nós. Nós conseguimos ter um Estado mais presente na vida das pessoas à medida em que ele está se ocupando menos de pagar o custo de uma máquina pesada, que no caso do Rio Grande do Sul é uma máquina constituída há longo tempo, né? Nós temos 57 mil professores em sala de aula e temos mais de 100 mil professores aposentados. Então esse é o tamanho do problema, né, de longos anos da máquina pública como ela se constituiu. E esse desafio vai ficar por um longo tempo ainda, mas a gente tem que colocar ele. Não podemos fazer com que o passado seja uma bola de ferro que impeça o Estado e o país, no presente, de fazer investimentos importantes para o seu futuro. Nós somos um Estado que tem devolução de imposto para baixa renda. É um caso também inédito no Brasil. A gente devolve mais de R$1 bilhão, foi cashback de ICMS para 600 mil famílias de baixa renda no Rio Grande do Sul, que recebem de volta o imposto, diminuindo a regressividade do imposto sobre os seus orçamentos. O que elas fazem com esse dinheiro? Consomem. Então, melhora o consumo. O Estado hoje tem as contas equilibradas, pagamos as dívidas do passado, temos capacidade de investimento, temos um futuro melhor a partir do ajuste. Então, o ajuste nos ajuda a ter capacidade de investimentos. O Brasil, enquanto não tiver essa leitura, vai aprofundar esse déficit e isso vai diminuindo a possibilidade de um futuro melhor aí para o nosso país. Né? Bom, vou ler aqui que eu vou na sequência, né? Deve ser isso. Então, primeiramente, bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo honroso convite, agradecer a André Esteves, Salu, Mansueto Almeida. Então, uma honra estar aqui com meus colegas governadores, Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, que são 3 governadores que me inspiram. São 3 grandes talentos, então estou sempre olhando o que eles estão fazendo para copiar, que eu acho isso legal. E dizer o seguinte, de fato, a gente tinha um Estado ajustado, mas nada que a gente não possa melhorar. Preocupava pelo volume de receita que o Estado tinha, a baixa capacidade ainda de investimento. Então, tinha um espaço grande para fazer ajustes, é por isso que a gente lançou um programa chamado São Paulo na Direção Certa. Basicamente, é um grande programa fiscal. A gente começa com uma reforma administrativa, cortando cargos, cortando empresas, cortando autarquias. Então, isso continua, porque a gente ainda vai extinguir empresas, vai extinguir autarquias. A gente vai fazer daqui a pouquinho a última concessão das linhas da CPTM, que é a linha 10 e 14. A gente vai mexer em FURP, vai mexer numa série de coisas. Então, a gente continua fazendo esse ajuste. Vamos fazer a segregação de massas, a Previdência aqui, criando 2 fundos, o Fundo Financeiro e o Fundo Previdenciário, que é uma coisa que São Paulo ainda não tem, por incrível que pareça. Mas, enfim, cortamos 20% de todos os cargos, 10% do custeio de todas as secretarias. Depois, fizemos, né, as nossas privatizações, as nossas concessões em todas as áreas da infraestrutura, privatização da EMAI, que era a nossa empresa de energia, privatização da Sabesp. E as pessoas diziam assim, puxa, vocês estão dizendo que vão fazer a privatização da Sabesp em 1 ano e meio, será que isso é possível? É possível, nós fizemos. E aí eu tenho que agradecer o BTG, que liderou esse processo, a equipe do Nazari, né, que fez um trabalho brilhante. Vou pegar um parênteses aqui, Mansueto, que vale a pena. 1 ano de privatização da Sabesp. Em 1 ano, foram 410 mil novas ligações de água potável. 410 mil famílias que não tinham água potável, que agora tem. 540 mil famílias que tiveram esgoto chegando na casa. São 5 bilhões de litros de esgoto tratados a mais todos os meses. A empresa que fazia 3 bi de investimento ano, fez 10,6 bi de investimento. Já contratou 529 obras, que são 35 bilhões de reais. Então, a gente está caminhando a passos largos na direção da universalização do saneamento, no tratamento daqueles municípios do Alto Tietê. Guarulhos, que tratava 20% de esgoto, vai chegar ao final desse ano com 45% de esgoto tratado. Vejam o que uma mudança de chave faz. Como que o resultado vem e vem rápido. Eu estou falando de 1 ano de empresa privatizada. E aí, agradecer
talento da equipe que modelou, fez uma modelagem fantástica, uma modelagem super sofisticada. Então, Nazário, aí, muito obrigado a você, seu time. Digo carinhosamente que são os ETs, né? Mas que os caras são muito acima da média mesmo. Mas fizemos as privatizações, fizemos as concessões, fizemos programas de transação tributária. Programa de transação tributária, quase 50 bilhões em acordos com devedores de ICMS, de PVA e de outras, né, questões aí com o Estado. E mexemos num negócio que às vezes é sensível para mexer, que eram os benefícios tributários. Reduzimos em 30% os benefícios tributários do Estado de São Paulo, isso aí dá 5% da receita da corrente líquida de economia. E conversando, vocês não viram muito barulho com relação a isso, porque a gente conversou muito com os setores, conversou muito e mostrava, esse benefício é obsoleto, esse benefício não protege a indústria de São Paulo. E a gente conseguiu realmente reduzir isso, isso está sendo muito importante neste ano, que com 15% de taxa de juros, o freio de mão começa a ficar puxado, a gente começa a desacelerar, a arrecadação começa a cair. Se a gente não tivesse feito a revisão dos benefícios, a gente hoje estava em dificuldade. Resultado, a gente hoje tem o maior orçamento de investimento da história, um orçamento de 45 bi, 12 bi de inversão financeira, 33 bi de investimento na veia. Estamos aí com um programa de investimento em rodovias, que é o São Paulo para toda a obra, são 30 bilhões de reais de investimento em rodovia, então a gente não se acomoda, o Estado que tem a melhor infraestrutura do Brasil tem que ter uma estrutura ainda melhor, a gente não pode se acomodar, o setor produtivo demanda cada vez mais infraestrutura, e aí vem aquele negócio. Se a gente vai sobrar dinheiro aqui, dá para aplicar em programas sociais. Então veja o que acontecia na saúde de São Paulo, por exemplo. 680 entidades filantrópicas, 360 santas casas. E nós tínhamos uma questão que, quanto mais uma santa casa atendia, mais prejuízo ela acumulava. Porque ela é remunerada pela tabela SUS e a tabela SUS vem congelada há muito tempo. Então, nós criamos um sistema de remuneração próprio do Estado de São Paulo, onde eu chego a remunerar 5 vezes o que o SUS remunera num determinado procedimento, para inverter a lógica e inverter o incentivo. Quanto mais eu produzo, mais remuneração você vai ter. E nessa brincadeira, a gente abriu 6.500 leitos que estavam fechados no Estado de São Paulo. O Estado que fazia 720 mil cirurgias por ano, está fazendo 1.200.000 cirurgias por ano. Então, a gente percebe que a resposta vem rápido. A resposta vem rápido. A gente tinha 9% dos alunos do ensino profissional, dos nossos alunos de ensino médio, hoje nós temos 30%, ano que vem vamos para 43%. Um nível maior do que o patamar OCDE. E a gente agora tem o nosso programa de superação da pobreza, que é o Superação SP, que é um programa que tem, primeiro, uma trilha de proteção social. Que a primeira pergunta que a gente faz é, por que que as pessoas não prosperam? Às vezes a pessoa não prospera porque está faltando a vaga de creche. Às vezes a pessoa não trabalha porque está faltando a escola de tempo integral, porque está faltando a saúde bucal, porque está faltando a assistência de saúde. E ali o Estado vai entrar e vai acolher as pessoas. Ela não prospera porque tem insegurança alimentar. Opa, então nós vamos resolver o problema da insegurança alimentar. Agora, a partir do momento que o Estado está se fazendo presente, a gente vem para a segunda etapa. E a segunda etapa é a etapa do desenvolvimento, a etapa da capacitação. E a gente está capacitando essas pessoas com um acompanhamento individual, família a família. E a terceira etapa é a etapa da inserção produtiva, onde a pessoa vai receber um salário do Estado de São Paulo para se manter empregada formalmente. E ela sabendo que ela tem um tempo para desembarcar. Porque um programa social bem dimensionado é aquele que vai ter custo decrescente ao longo do tempo. É aquele que tem rampa de acessão, é aquele que vai garantir prosperidade. E quando você cuida das contas, você passa a ter espaço para ousar, e a gente se inspirou nos melhores programas de superação da pobreza do mundo. Então, dá para fazer rápido, eu acho que a turma aqui está mostrando como é que se faz. Bom dia a todos os presentes aqui, a cumprimentar aqui o nosso responsável aqui por comandar o processo de hoje dessa audiência aqui, o Mansueto, esse grande economista e sempre nos orientou no Congresso Nacional, depois no Ministério da Fazenda, meu amigo aqui Eduardo Leite, o Tarcísio e o Ratinho Júnior. Bom, em relação a, vocês sabem, eu não sou economista, sou médico, cirurgião, mas eu acredito, Esteves, que você está dando uma oportunidade ímpar para nós, e você acabou de dizer aqui que essa safra é a melhor de governadores. Eu quero ser um pouco imodesto e dizer que você está certo, modéstia à parte, nós somos mesmo bons, nós damos conta de fazer a tarefa de casa, não é verdade? Nós damos conta de fazer a tarefa de casa, e é aquilo que, com rápidas aulas aí de vocês, vocês ensinam como é que faz o ajuste fiscal, como é que dá governabilidade. Precisa de se ter coragem para colocar ali em risco
até a condição da sua popularidade em certo momento, para você poder resgatar aquilo que é a governabilidade sua. Mansueto trabalhava no Ministério, e ele é o maior testemunha da minha situação. Eu tinha 6 bilhões e 800 milhões em dívidas, salários e fornecedores, eu tinha 11 milhões em conta, tá certo? Bloqueado do Tesouro Nacional, Capag-D, indo para Capag-E, e sem direito a nenhum empréstimo, tá certo? Então, isso mostra a capacidade criativa de cada um de nós, cada um com seu problema. Reuniu o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, o Ministério Público, e disse a eles, olha, a partir de agora, para a gente começar a pagar a conta, eu vou ter que cortar 25% do 10º. Ah, governador, não sei o que tal, mas tudo bem, um problema que é do Estado. Então, vamos resolver esse assunto aqui, todos nós vamos compartilhar essa dívida. Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça tem um fundo aqui, eu quero, já que eu não posso tomar dinheiro em banco, eu vou tomar um dinheiro emprestado do fundo do Tribunal de Justiça para ajudar a pagar os meus servidores. A partir daí, uma reforma administrativa bem contundente, tá certo? Fazendo aquilo que era um corte bem substantivo, mesmo na folha de pagamento. A partir daí, nós fizemos uma reforma tributária também que foi dura naquele momento para nós, e fizemos um corte de incentivos fiscais que estavam sendo reproduzidos, muitas vezes, numa mesma indústria, e cortamos mais de 3 bilhões de reais. Naquele momento, é lógico que se você perguntasse, eu fui eleito com apoio de 10 deputados estaduais, de 246 prefeitos, tinha 14, a prognóstica era que antes do final do ano eles iam me impeachmentar. Mas a realidade ela foi exatamente o contrário, ou seja, no decorrer do tempo foi se estabelecendo esse resgate, nós fomos avançando gradualmente, o Estado mostrou a sua capacidade de recuperação e aos poucos nós vimos o Estado crescer, tá certo? Ao mesmo tempo, chegar a uma condição de que os fatores inibidores também do crescimento e da crença da pessoa no Estado estavam em jogo, que era o processo da segurança pública, que nós atuamos fortemente nessa área. A partir daí, conseguimos levar, tá certo, Goiás ao primeiro lugar no IDEB, Goiás sendo uma referência também na área da regionalização da saúde, só tinha leite de UTI na capital, nas cidades vizinhas, interiorizando a saúde no interior, montando uma política social que antigamente era investido 400 milhões, nós investimos 3 bilhões por ano, uma política social ampla em regiões mais distintas do Estado, nisso que foi colocado aqui pelo governador Tarcísio, na emancipação da pessoa, fazendo com que ela tenha ali aquele compromisso. Agora nós estamos avançando, tendo uma tutoria também daquela família para saber se ele está aplicando corretamente aqueles cursos que estão sendo dados ali dos colégios tecnológicos, Escola do Futuro, do Goiás Social, tudo isso ampliando essa capacidade e fazendo com que haja maior crença na máquina do governo. Mas nós sabemos como fazer. Nós hoje tivemos aí dentro da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas, nós atingimos nota 100 em transparência das contas públicas, é muita rigidez naquilo que é o controle sobre o secretário está para a função de cumprir tarefa de casa, política quem fala sou eu, tá certo? O secretário faz serviço de casa, tem que apresentar o resultado, aquilo é mensurado por mim, tá certo? Com avaliações diárias. Agora, o que tem em todos nós é que nós temos as nossas limitações, tá certo? Nós, governadores, por exemplo, nós não podemos avançar em várias situações que nós temos ali o poder concorrente na Constituição, mas nós não podemos avançar em legislações que são próprias dos nossos problemas. Tanto os governadores aqui, com os problemas que nós temos peculiares nos nossos estados, nós temos que aguardar um Congresso Nacional, tem que responder aquilo que faz diretamente penalizações a todos nós. Então, isso é algo que eu acredito, porque dentro da atual situação, o Mansueto não está perguntando para nós como resolver o problema do ajuste fiscal atual, porque esse atual não tem jeito, porque enquanto o Lula for presidente, esqueça, ele não vai dar prioridade nenhuma para o ajuste fiscal, essa é a grande realidade. Ele vai na política populista, inconsequente, irresponsável, criando todo esse quadro fiscal para o país. Agora, o que eu penso, tá certo?
num comando do país, é exatamente dar maior liberdade constitucional aos estados, para que, com o potencial e a capacidade que tem, poder aí superar as suas dificuldades, poder governar em total parceria, porque isso é que não acontece hoje, onde nós hoje somos penalizados no ajuste fiscal, nas nossas contas hoje nós somos penalizados porque o Lula resolveu brigar com o Trump. O que nós temos com isso? O que nós, aqui, 4, temos com isso? Desde que motivo, desde quando nós temos essa posição? Você está ali, do nosso lado, uma Argentina fazendo a tarefa de casa, valorizando a moeda dele, o Brasil desvalorizando cada vez mais e, de repente, criando uma situação, já que, Esteves, você chamou para falar sobre o agronegócio, agora mesmo os americanos impondo sobre os chineses, adiaram mais 90 dias, mas olha, nós queremos que você quadruplique o valor, o número de toneladas de importações de soja. Hoje, nós exportamos mais de quase 80 milhões de toneladas de soja para a China, 20 milhões para os Estados Unidos. Agora, ou seja, os Estados Unidos exportam para ele 20 milhões. Imagina bem se eles inverterem esse quadro. 80 milhões dos Estados Unidos e 20 milhões do Brasil. Nós não temos industrialização para tudo isso. Olha o impacto e a consequência disso. Olha toda a tecnologia que nós temos com base naquilo que é também pesquisa desenvolvida pelos americanos. Então, veja bem, nós estamos fazendo a tarefa de casa, nós estamos equilibrando nosso Estado. O Tarcísio passou por essa etapa, eu não era governador, mas nós três passamos pelo Covid, passamos por todas as dificuldades do mundo. Nós estamos com o nosso governo arrumado, avançando em obras públicas, avançando em toda a parte de hospitais, ao mesmo tempo rodovias e creches e escolas e tudo mais, mas esse impasse que foi criado objetivamente por uma questão ideológica para poder antecipar um processo eleitoral de uma pessoa que não tem plano de governo. Qual é o plano de governo? O plano de governo, Mansueto, é o quê? 8 de janeiro? Ele ficou durante 2 anos e meio do 8 de janeiro. Qual é o plano de governo dele? Não, é o PAC. Nunca sou do lugar. Minha casa, minha vida. Não é? É rico contra pobre, é bet, é banco, é bilionário. Então, só frase de efeito, sem ter nada. Tem um tal das obras que prometeram, não sei se prometeram para vocês também, para mim prometeram 3, elas estão na nuvem, até hoje nunca chegaram em Goiás. Tá certo? As obras do presidente da República. Então, o que você nota hoje é uma total conivência com o status quo, voltando a um processo forte de corrupção na máquina do governo, enorme. Os operadores da época do Petrolão e do Mensalão, eu estava no Congresso, fiquei lá 24 anos, todos estão de volta, operando em Brasília. Essa é a grande realidade que nós estamos vendo, e ele insistindo cada vez mais em criar uma tese onde não tem programa de governo, e a situação é essa: o endividamento do Brasil é cada vez maior, a relação dívida-PIB cada vez ampliando mais a nossa dívida, tá certo? O nosso PIB cresce 3 vezes menos que a nossa dívida. Esse é um processo que vai em marcha batida para um processo onde agora ele achou que acertou o discurso, vai aumentar cada vez mais essa cisânia, divisionismo na sociedade e jogar com políticas sociais, tá certo? Tentando achar que pode enganar a população. Então, gente, eu acho que este momento nós temos a certeza absoluta que o que nós fizemos aqui nos nossos estados, nós damos conta de chegar lá. Agora, nós temos que ter uma noção clara. Ou nós vamos construir, tá certo? Uma eleição para 2026 capaz de ter coragem, uma outra mentalidade para governar o Brasil, porque vocês viram a Argentina era uma Venezuela 2. Bastou o Milei entrar lá dentro que você viu a situação que já está a Argentina. Hoje todo mundo já está animando em poder ir para lá, passear e tudo mais, e resgatando, e eles agora voltaram a ser turistas no Brasil. Tá certo? Bastou isso para resolver lá sinais de resgate. Ninguém viu o Milei brigar com o Trump, ninguém viu o Milei brigar com o Xi Jinping, ninguém viu o Milei brigar com ninguém. Pelo contrário, ele quer resolver os problemas de casa e aumentar as exportações. Esta é a visão de governar. Você não governa sozinho. Então, para se governar, você tem que chamar o TCU,
Congresso Nacional, Supremo Tribunal, botar na mesa e dizer, olha, nós estamos num presidencialismo, cada um no seu quadrado, sem ninguém querer invadir a alçada do outro, mas vamos chegar num acordo aqui dentro. Só tem como pagar a conta se nós todos aqui nos envolvermos num processo de solução para o país. E ter coragem de assumir isso sem ter que jogar um contra o outro. Não é jogar o presidente contra o Supremo, nem o Supremo contra o Congresso. Não se governa desse jeito. Tá certo? Agora, ele tem que se impor como presidente. Na verdade, o que acontece? É que você tem aí, fala, mas o país é isso. O país é um continente, dos maiores países do mundo. Só que tem um anão na política, que é o presidente Lula. Agora, você tem uma Argentina que é pequena e tem um presidente da República que está crescendo e mostrando por que veio. Então, essa tese de grande ou pequeno não é Estado nem é governador. É quem senta na cadeira e que tem condições de realmente fazer, com credibilidade moral e coragem, poder fazer o governo valer e a sociedade sentir o benefício. A sociedade sentiu, não tem risco, gente. O resultado é o crescimento. Agora, enfrentar esses grupos, cartéis, estrutura hoje, que sem dúvida nenhuma estão aí convivendo de maneira parasitária junto à máquina de governo, é essa que tem que ser atacada. Então, ajuste fiscal, nós fizemos nossa parte. Nós sofremos por consequência do governo federal, das inconsequências que está produzindo e com resultados imprevisíveis, esta irresponsabilidade dele. O Covid, eu como médico, não sabia qual era o protocolo a implantar. Como médico, nós não sabíamos no mundo, mas tínhamos a esperança da vacina que chegou. Tá certo? Hoje, nós não sabemos a que ponto de irresponsabilidade ele vai querer levar com esse discurso de ontem à noite, mas tudo isso sendo feito, radicalizando cada vez mais, como se o Brasil pudesse decidir qual é a moeda a ser substituída no dólar. Então, vocês veem a inconsequência irresponsável. Ao invés de governar ao lado de um ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, ele governa ao lado do maqueteiro dele, para saber onde é que ele pode atingir a sociedade e criar cada vez mais uma convulsão ou um desentendimento entre as classes. Então, eu, sinceramente, repito a vocês, nós temos que ter responsabilidade com uma coisa. Prestem atenção, vocês empresários, vocês investidores, vocês banqueiros, e vocês aí que estão aí no rótulo que ele diz que são os responsáveis pela crise, tá certo? Ou o Brasil cria juízo, tá certo? E derrota o Lula em 26, ou se não, é um processo de socialização do país com máquina de irresponsável cada vez maior, avançando cada vez no nosso Estado e desestruturando os nossos estados aqui. Essa é a minha opinião. Bem, bom dia a todos. Cumprimentar aqui os meus colegas governadores, o Eduardo, o Tarcísio, o Caiado, cumprimentar a todos os participantes do Agrofórum aqui do BTG, cumprimentar o André, o Salute, obrigado pelo convite. E acho que todos aqui deram já um recado daquilo que nós pensamos, muito parecido sobre a máquina pública, e concordo também com o André e com o Caiado, onde o Brasil produziu, nesses últimos 6 anos, quase 7, a melhor safra de governadores dos últimos 30 anos. E independente de questão política partidária, realmente, em todas as regiões do Brasil, nós temos bons gestores. E eu acho que essa safra que veio de governadores, veio já com a mentalidade daquilo que os países de primeiro mundo já vêm fazendo há muito tempo, ou os países que deram um salto no seu desenvolvimento econômico, social, e a iniciativa privada no Brasil já faz, que é implantar a cultura do planejamento. Tem aquele ditado que quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer estrada serve. E os estados entenderam que não podia pegar qualquer estrada, tinha que ter um planejamento a médio e longo prazo para poder dar um salto de qualidade para a sua população e passar a não ter mais dependência do governo federal. Se você perguntar para os 27 estados do Brasil, na sua grande maioria, hoje não tem mais dependência financeira do governo federal. O que há 10 anos atrás, ou até menos do que isso, ganhava o presidente, no outro dia estavam os governadores com os pires na mão lá em Brasília para tentar arrumar um dinheiro. Hoje isso acabou. E aliás, se não é essa safra de governadores, a situação do Brasil ia estar muito pior. Muito pior.
porque hoje boa parte de quem segura a bronca no Brasil é a boa gestão dessa nova safra de governadores. Todos aqui que falaram, meu caso não é diferente, fizeram reforma administrativa, fizeram reforma da Previdência, criaram lei de terceirização, fizeram um pacote de PPP, de concessões, de privatizações, enxugaram a máquina pública, cortaram mordomia e hoje passaram a ter uma situação financeira confortável, diferente do que é hoje a realidade, infelizmente, do governo federal, que não tem dinheiro para absolutamente nada, a não ser algumas ocasiões de empréstimos do BNDES, que a prefeitura ou o Estado, em algum momento, vai ter que pagar e retornar esse dinheiro, que é um dinheiro de um banco, né? Um banco de fomento, mas é um dinheiro de banco que cobra juro, como qualquer questão no mercado e assim por diante. Então, a realidade hoje do Brasil é que criou-se uma nova safra com uma responsabilidade, entendendo que quando você cuida das contas, você cuida das pessoas, passa a cuidar dos mais pobres, consegue fazer política pública, e lá no Paraná nós buscamos fazer a lição de casa. Fizemos privatização da Sercontel, que era uma empresa de telefonia que existia no estado, junto com a prefeitura de Londrina, que dava 40 milhões de prejuízo por ano. Logo no meu primeiro ano a gente já privatizou. Fizemos a privatização da Copel Telecom, que era uma empresa de fibra ótica que tinha no estado, que foi um grande sucesso na Bolsa de Valores. Fizemos a Copel, que foi a maior privatização, transformando ela em corporation do setor energético, depois da Eletrobras, em 9 meses na Bolsa de Valores. Um grande pacote de concessão rodoviária que nós fizemos, inclusive na época o ministro Tarcísio estava ministro dos Transportes, nós começamos junto os estudos desse pacote, que é o maior pacote de concessão da América Latina, 3.300 quilômetros de rodovias concedidas com um pacote de 7 anos de 60 bilhões de investimento nos próximos 7 anos, quase um orçamento do DENIT por ano que vai ter o Estado do Paraná em obras, que já começaram, inclusive, essas obras. 4 PPPs de saneamento juntamente com a Sanepar. Agora vou fazer a primeira privatização de uma empresa pública de tecnologia, que é a nossa Celepar, que era o final de novembro nós vamos estar na Bolsa de Valores, também rompendo uma mudança cultural de que o Estado tem que ter empresa de tecnologia que demora 2 anos para desenvolver um software, trava a máquina, aonde muitas vezes empresas que estão aí, tanto nacionais como multinacionais, conseguem resolver a solução em poucas semanas, ou às vezes até dias. E vamos fazer a primeira concessão do canal de dragagem de um porto na América Latina, que vai ser o canal de dragagem do Porto de Paranaguá, uma concessão de 30 anos que a gente vai estar na Bolsa agora em outubro. Tudo isso fez com que o Paraná conseguisse ter a Capag-A, que é a maior nota da Secretaria do Tesouro Nacional, coisa que desde 94, quando foi implantado o Plano Real, o Paraná nunca tinha conseguido ter. Nós obtivemos a Capag-A com Capag-A+, que é o selo de melhor nota fiscal e financeira, com o selo de transparência das contas públicas. E isso nos deu a oportunidade de ter 35 bilhões no caixa, 17 bilhões livres para investimento, que nós estamos fazendo agora no Estado, o maior investimento da nossa história do Estado, sendo que só em rodovias de concreto, estou fazendo 13 rodovias em concreto, algumas com pistas simples com terceira faixa e outras com duplicações, é o maior pacote de rodovias em concreto hoje do país, e além disso, nos deu a oportunidade também de chegar a ponto de, se eu quiser pagar toda a conta do Estado, que foram contraídas nos últimos 25 anos, mais os precatórios até 2029, que agora o Congresso está discutindo se vai até 2034, nós conseguimos pagar hoje todas as contas e nos sobram 7,7 bilhões no caixa. Isso é investimento em urbanismo, investimento em melhoria na parte educacional, investimento em novas obras de infraestrutura, e tem ajudado o Paraná a crescer na sua economia, batendo um recorde histórico de adultos com carteira assinada na nossa história dentro do Estado do Paraná. Então, isso é uma demonstração que a gastança de forma desorganizada e quando não tem um planejamento, o país fica nesse momento que está, um momento de insegurança jurídica, de uma desorganização política, um desrespeito entre as instituições e
perdendo aquilo que era um grande ativo do Brasil, que era a nossa diplomacia. A diplomacia brasileira era reconhecida no planeta há mais de 150 anos como uma das melhores do mundo em capacidade de achar solução comercial. E hoje nós estamos perdendo isso, desmoralizando esse ativo por irresponsabilidade política. Então, eu penso que essa safra de governadores tem muito a contribuir com o Brasil, em especial para o futuro, para que a gente não tenha uma estrada que a gente não saiba onde a gente quer chegar. Bom, um ponto importante de todas as experiências que nós escutamos dos governadores é que para fazer tantas reformas que vocês fizeram, inclusive ajuste fiscal, é muito difícil. Muitas vezes a gente escuta em Brasília que o Executivo quer fazer um ajuste, mas o Congresso não deixa. Mas vocês também tiveram muitas dificuldades, mas conseguiram fazer uma base parlamentar muito sólida. É a história de cada um de vocês. Vocês conseguiram conversar com a Assembleia, conseguiram uma base parlamentar muito sólida. Do ajuste fiscal no Rio Grande do Sul, que sempre foi tão difícil. O governador Eduardo Leite é o primeiro governador, desde a aprovação da reeleição, que foi reeleito. A gente teve, no caso do Tarcísio, também um desafio enorme, que foi privatizar uma das companhias estatais mais importantes do Brasil, Sabesp. Há 20 anos atrás, se algum candidato, algum governador falasse que queria privatizar a Sabesp, não ganharia uma eleição, possivelmente teria muito problema em aprovar essa medida. A privatização da Sabesp, se eu não me engano, foi aprovada na Alesp com apenas um voto contra. O governador Caiado também não tinha base parlamentar no primeiro ano de governo, tendo que fazer um ajuste fiscal, colocou todos os órgãos públicos e foi na Assembleia e conversou muito. E o governador Ratinho também não é diferente, fez uma base muito sólida que permitiu o apoio político para todas essas reformas. Como é que vocês, governadores, conseguiram, sem ter, em alguns casos, uma maioria parlamentar, conseguiram construir esse apoio político, enquanto hoje a gente vê em Brasília uma dificuldade grande do governo de conseguir formar uma base política? O que falta? O que vocês conseguiram que hoje está faltando no âmbito federal? Bom, vou começar de novo por aqui, então, vamos seguir essa linha. No Rio Grande do Sul, não é só que eu fui o primeiro governador reeleito. Desde a redemocratização, nunca houve eleição com continuidade de governo. Sempre ganhou oposição. Então, mesmo antes da reeleição, não podia concorrer ao governador, mas ele tinha um candidato. O candidato governador sempre perdeu a eleição no Rio Grande do Sul. É o primeiro caso de continuidade de governo. Quando eu concorri lá em 2018, eu lembro que eu conversei com um economista que alguns aqui conhecem, que é o Aode Cunha, foi secretário da Fazenda, o André conhece, já teve com o BTG também, né? E o Aode me disse assim: Eduardo, tem certeza que você vai se atirar nessa? Porque o conjunto de reformas que precisa ser feito no Rio Grande do Sul, historicamente o Estado se mostra avesso. Tem que privatizar companhias. O Estado tinha a companhia de energia elétrica, a companhia de saneamento, a companhia de gás, né? Reformas que não eram feitas desde a década de 90, que vários outros estados fizeram. O Rio Grande do Sul se mostrava avesso e vai ser um ambiente muito difícil, sindicatos muito fortes, né, contestando, vai ser difícil avançar nisso. E nós conseguimos, né? Logo depois da eleição, eu venci a eleição do ex-governador Sartori. No dia seguinte eu estava lá no MDB, que era o partido dele, de quem eu tinha vencido a eleição, justamente para dizer: olha, embora tenhamos disputado uma eleição, temos parte da nossa agenda que é semelhante, né? Vamos trabalhar junto, vamos construir uma base sólida para avançar em temas nos quais nós pensamos de uma forma semelhante, embora tenhamos cada um o nosso estilo e tenhamos nos enfrentado no processo eleitoral. O MDB compreendeu, veio compor o nosso governo. Logo no início do mandato, eu fui em cada um dos sindicatos dos servidores, lá na sede deles, na sede do sindicato dos professores, nas associações relacionadas às polícias, para apresentar para eles o que nós iríamos fazer, e dizendo para eles: vocês não vão gostar do que eu vou fazer, mas eu vou mostrar para vocês primeiro, e vocês vão ter a oportunidade de contestar para mim. E se tiver algum ponto que eu consiga ajustar, de algum interesse que vocês tenham, eu vou atender, mas eu não posso quebrar a espinha dorsal do que vai resolver o Estado em benefício do próprio servidor. Por que isso é importante? Tem um especialista em negociação e resolução de conflitos pela Harvard, que é William Ury, que escreveu um livro chamado Como Chegar ao Sim. E ele justamente destaca que é importante, né, ser hard on the problem, soft on the person, né? Ou seja, ser duro com o problema, mas suave com as pessoas. O que
é basicamente a tarefa da política. A política é justamente para que a gente consiga construir pontes, entender que por trás da posição que as pessoas tenham ou defendam, existe um interesse legítimo, né? Não estou falando aqui dos interesses, aqueles que o Brizola chamava, né, os interesses, outros, pessoais ou individuais. Eu estou falando dos interesses legítimos. Existe uma categoria que é defendida, existe algum interesse de um grupo que é representado. Você tem que entender qual é o interesse que está por trás de cada posição política. E se você conseguir endereçar ações para aqueles interesses específicos que você decifra lá, você consegue trazer a pessoa daquela posição para uma posição que se aproxima da sua. E você vai construindo avanços importantes. Isso é basicamente fazer política, uma tarefa que o país parece ter desaprendido e até hostilizado, na medida em que houve muitas frustrações com políticos e, em alguma medida, eleições recentes foram da antipolítica, antissistema, né? E, no final das contas, criamos um brete que encurralou o país em relação aos seus problemas, porque se inviabilizou um mínimo diálogo entre pessoas de posições antagônicas. Construímos esse ambiente politicamente de respeito, de confiança, para que pudéssemos, então, aprovar esse conjunto todo de privatizações que fizemos, as leis que permitiram as concessões que estamos fazendo, as reformas que mexeram em direitos, vantagens e benefícios que dificultavam, né, os movimentos do poder público e trazendo a solução para tudo aquilo que eu já falei a vocês sobre equilíbrio das contas em favor da sociedade. É basicamente isso, não tem assim um segredo, uma magia, alguma coisa mágica para ser feita. O que eu observo no governo federal é claro, tem um desafio adicional. O Congresso Nacional, por fragilidade de governos que se passaram, acabou ganhando, né, uma dimensão, não existe espaço vazio na política, como a gente sabe, então ele vai sendo ocupado. Na questão das emendas parlamentares, gera um desafio, fragmentação partidária, gera outro desafio, os conflitos estabelecidos aqui são judicializados, vão para o STF, então temos um problema institucional que deve ser trazido de volta ao equilíbrio, que vai envolver também discussões de acomodação e concessões de todas as partes para trazer o país para algum nível de equilíbrio institucional que nos permita ter avanços. Isso vai envolver, dentro das regras da Constituição, discussões, na minha visão, relacionadas a avanços do ponto de vista institucional, seja mandatos para ministros do Supremo, seja revisão de possibilidade de decisões monocráticas, seja no Congresso Nacional readequar a questão orçamentária relacionada às emendas, tudo dentro do bom diálogo que a política deve promover para que o país possa focar nas grandes reformas estruturais que vão consumir politicamente. Tem um capital político que precisa ser alocado. Capital, todo mundo aqui sabe, estamos num evento de um banco, ele é finito. Então, você vai decidir onde vai alocar. O capital político também é finito, né? Você não entra num governo capaz de fazer absolutamente tudo, em todas as áreas, com todas as ações né, enfáticas que precisam ser feitas. Você tem que colocar esse capital político alocado onde é mais importante. O país tem um déficit monumental nas contas públicas, muito relacionado à indexação, né, de correções previdenciárias relacionadas ao salário mínimo, isso tudo vai ter que ser discutido. Isso consome capital político e, por isso mesmo, eu entendo que a gente tem que colocar ajustes dinâmicos na reforma previdenciária para evitar que a gente tenha que, a cada 3, 4, 5 anos, estar discutindo e consumindo o capital político de cada governo em reformas que foram feitas há pouco tempo e você vai ter que fazer de novo. Então, você vai ter que promover reformas que promovam ajustes dinâmicos para, conforme o avanço do perfil demográfico da população, isso vá se ajustando, para que o capital político do governo possa se debruçar sobre outras reformas que são importantes. O país teve reforma trabalhista, teve reforma previdenciária, teve uma reforma tributária, que pode ser criticada aqui e ali, mas, né, e vai ter que ser feita novamente, porque o ajuste da reforma tributária no processo de implementação é inevitável, né? Ele vai ter que ser ajustado em muitos pontos, correção de distorções que acabaram se implementando. Tudo isso envolve demanda de esforço político, né? Capital político que vai ter que ser alocado pelos governos que vierem pela frente. E tem que ter essa percepção de jornada. Não é um governo, não é 2 governos, não são 2 governos ou 3 que resolvem os problemas do país. Tem uma jornada que tem que ser cumprida. Por isso, aquilo que foi dito aqui sobre a safra de governadores, na qual... Muito obrigado, me incluo aqui. Eu acho que ela projeta um horizonte melhor para o país. Nós vamos ter uma eleição no ano que vem, que, se Lula for candidato, em 10 eleições, desde a redemocratização, em 7 ele terá sido candidato.
Teria sido em 8 se pudesse ter concorrido lá naquela de 2018. E sabemos que as outras 2 em que ele não concorreu, virtualmente ele foi, né, quem estava sustentando o projeto da candidata que venceu aquelas eleições. O país precisa virar essa página para uma nova geração, eu concordo com isso, né? E aqui tem uma parte dessa nova geração, ou de uma geração mais antiga, Caiado, que eu vou te incluir, mas que está com sede e vontade, como da nova geração aqui, vou te incluir nessa também. Mas, principalmente, que a gente possa colocar uma nova agenda para o país, que não seja simplesmente a de evitar o outro. Que a gente possa ter uma eleição votando a favor de um projeto de país e não simplesmente para evitar um que a gente gosta menos. Esse, para mim, é o grande ponto assim, de retomada da capacidade da política no Brasil. E saber fazer política. O Congresso Nacional, a Assembleia, a Câmara de Vereadores, seja qual for a instância, é uma representação legítima de interesses diversos da sociedade. Aliás, aí mesmo também precisam ser feitos ajustes institucionais. Eu defendo o voto distrital, acho que ele ajuda a trazer a política para uma moderação, porque justamente você tem que agradar uma maioria da população em distritos e não simplesmente grupos específicos que acabam dificultando o diálogo, mas tudo isso, né, tem que ser construído com base na política, no diálogo, no respeito, senão não haverá nenhuma possibilidade de avanço. O que mais investidores querem é previsibilidade, regras do jogo estáveis, elas não podem ficar mudando a todo tempo, né? A previsibilidade é fundamental para quem quer investir, empreender, para saber que o seu sucesso vai depender do seu esforço e não de regras que mudam aqui e ali para atender interesses específicos e gerando benefícios para uns em detrimento de outros tantos. Então, regras estáveis envolvem sobriedade, sensatez, equilíbrio, né? O que não significa ser menos enfático e ter menos ímpeto em reformas estruturantes. Bom, acho que a receita de São Paulo foi a mesma, né? Basicamente, a gente conseguiu muita coisa, a gente iniciou o governo aprovando na Assembleia a reforma administrativa, depois a gente foi submetido à Assembleia à privatização, e o pessoal falava, puxa, vocês vão aprovar a privatização da Sabesp na Assembleia? Eu falava, olha, até o final do ano, até o final do primeiro ano de mandato, para a gente cumprir o cronograma de privatizar a Sabesp até o meio de 24, a gente vai aprovar. E nós aprovamos. E, de fato, com um único voto contrário. Lógico, não pensem que a oposição ajudou, ela saiu do plenário, mas tudo bem, não fez falta. É lógico que eles não iam aprovar. É a questão de obsolescência de mentalidade. Mas isso foi construído na base do convencimento. A gente chamava os parlamentares a cada término de etapa do processo de privatização. Quando a gente terminou o estudo, a fase 0, nós fizemos um almoço e nós explicamos o modelo para todos os parlamentares. O que a gente queria? Que investimentos estavam contemplados? Por que era importante trabalhar com investidor de referência? Por que era importante alinhar os incentivos? Como é que a gente estava, né, tratando a questão tarifária? Como é que a gente desenvolveu um mecanismo que fizesse um amortecedor tarifário? Porque o nosso medo era um processo de concessão de um ativo, um processo de privatização do ativo, onde a regulação é feita por base de ativo, né, à medida que o investimento acontece, a base de ativo cresce, a tarifa também sobe. E a gente criou lá um amortecedor, criou, né, um fundo onde, sem destruir valor do meu parceiro privado, eu consigo controlar a tarifa, entregando para a empresa o meu dividendo, o dividendo da participação do Estado. Né, e é o único caso que você vai encontrar que tem uma participação do Estado no capital, que o cidadão participa do resultado da empresa na forma de modicidade. Não há outro. E a gente fez isso aqui em São Paulo. Então, um modelo muito bem construído. Aí tem uma questão que envolvia prefeituras também. O titular do serviço de saneamento é o prefeito. E nós tínhamos 374 municípios que eram atendidos pela Sabesp. Dos 374, 371 aderiram. Sabe o que é isso? Energia. Você tem que gastar tempo, você tem que conversar, porque eu conversei com todos os prefeitos, eu recebi todos, pessoalmente, não deleguei isso, e recebi em 2 oportunidades, quando a gente terminou a fase 0 da modelagem e lá na frente, quando a gente fechou o plano de investimento de cada um dos municípios. Só 3 municípios pequenos ficaram de fora. E a gente explicou para todos eles o benefício da privatização, o benefício do investimento cruzado, por que ele ia se valer dos municípios financiadores, por que a gente ia desenvolver o plano de investimento individualizado. A gente estava ali para escutar. Isso funcionou. Veja, a gente explica. Essa semana eu recebi os vereadores da capital
num almoço no Palácio dos Bandeirantes. Para quê? Para explicar por que a gente sugeriu uma mudança num plano de urbanismo. E por quê? Porque a gente quer aumentar o coeficiente de aproveitamento das instalações do Butantan, porque a gente vai aumentar a capacidade fabril, a gente vai tornar o Butantan mais apto para enfrentar outras questões, nós vamos desenvolver vacinas que o Brasil ainda não tem e nós vamos entrar na fabricação dos anticorpos monoclonais. A gente vai começar a fabricar fármacos para tratar câncer, para tratar reumatismo, para tratar doenças inflamatórias. O Butantan vai dar um passo e nós vamos ter o maior polo de biotecnologia da América Latina aqui em São Paulo. E a gente precisa de uma modificação urbanística. Agora, conversamos com todos os vereadores da capital para isso. Na privatização da Sabesp, a gente sentou com o TCE, a gente sentou com o Tribunal de Justiça, a gente fez a apresentação para o órgão especial do TJ, a gente fez a apresentação para o órgão especial do Ministério Público, né? Nós trouxemos todos para a discussão. Moral da história, 51 ações judiciais contra a privatização da Sabesp. Nenhuma prosperou. A gente garantiu estabilidade. E aí, a gente faz com que o parlamento seja partícipe dos resultados. O parlamentar se sente prestigiado. E eu falava para cada um, você não vai se arrepender do voto que você está dando. Você vai ver o resultado que a gente vai apresentar. E agora, um ano depois, eu estou lá prestando contas. Eu estou lá mostrando, olha, vocês agora têm que se orgulhar, vocês têm que contar essa história. E a gente vai contando todas as histórias. Tem uma história muito interessante para contar, que é a história da Cracolândia. E o que aconteceu na Cracolândia foi negociado com o Ministério Público, foi negociado com o Judiciário, todos sabiam o que ia ser feito, todos sabiam cada etapa, todos sabiam o que o governo ia fazer. E as pessoas acham que aquilo sumiu por milagre, as pessoas dizem assim, espalharam a Cracolândia. Mentira! As pessoas não sabem que nós abrimos 40 casas terapêuticas, que a gente entendeu o ecossistema do crime, que a gente entendeu como é que o crime funcionava, que a gente entendeu como é que ele se valia da questão imobiliária, né? Por que a gente fez os fechamentos de comércio, por que a gente fez as desapropriações, como que a gente atuou lá, a importância do moinho, tudo isso foi explicado ao longo do tempo. Recentemente, a gente conversou com o parlamento o seguinte, nós precisamos desvincular a receita, porque a Constituição Federal estabeleceu, né, pisos para aplicação de recurso na saúde, na educação. Aqui o Constituinte estadual foi além, então a gente não ficou nos 25%, a gente foi a 30%, só tem um detalhe, os casais têm cada vez menos filho, a gente tem um número decrescente de matrículas no sistema de ensino, só que as pessoas estão envelhecendo, as pessoas querem mais acesso à saúde, as pessoas querem exames sofisticados, então a pressão na saúde vai subindo. Então é razoável que eu mude essa lógica constitucional. E nós aprovamos aqui em São Paulo desvinculação de receita. E todo mundo dizia, é impossível desvincular a receita. Nós aprovamos, nós mudamos a Constituição com vencimento. E foi relativamente tranquilo. E os parlamentares são partícipes do resultado. E a desvinculação de receita permitiu o investimento na tabela SUS paulista, permitiu que eu remunere hoje em São Paulo 5 vezes o que o SUS remunera num procedimento, permitiu o incentivo de gestão municipal. O Estado de São Paulo passava para a atenção básica R$4 per capita. Hoje a gente passa de 10 a 40. E se o município bater meta, 90% das metas, a gente paga 50% mais de incentivo. Então eu estou investindo na atenção básica para descomprimir urgência e emergência. E isso é possível. E a gente mostrou que a desvinculação de receita ia me dar oxigênio para fazer isso, porque senão a gente inventa a despesa e joga dinheiro fora. Porque o grande problema da rigidez orçamentária é a ineficiência na alocação de recursos. É a baixa qualidade do gasto. E aí, a gente está falando aqui, puxa, mas tem um problema das emendas, etc. A gente está falando de quanto? Uma discussão de 40, 50 bi? No universo de quê? 3,5 trilhões? E a gente está gastando energia com isso, por um orçamento absolutamente vinculado. Se a gente perguntar aqui qual é a receita fiscal para o Brasil, a gente tem. A reforma orçamentária, a desvinculação de receita, a desindexação, a reforma de benefícios, a gente sabe exatamente o que tem que ser feito. Não é difícil saber. O receituário está posto na mesa. Tem uma crise maior, e o Caiado falou disso, que é a crise moral. E aqui a gente tem um receituário também. Agora, a gente tem que pensar de fato do que a gente está falando. E aí tem se falado essa safra de governadores, e é bacana, a gente tem uma excelente safra de governadores, eu incluo o Caiado, porque aí não é o tempo cronológico, é a cabeça. É isso que faz a diferença. Nós não precisamos mais da mentalidade atrasada, da mentalidade de 20 anos atrás. Gente, a gente está há 40 anos
discutindo a mesma pessoa. A gente está perdendo alguns bondes, o bonde da transição energética, o bonde da biotecnologia, o bonde da economia do conhecimento. O mundo está de porta aberta para o Brasil. E a gente andando aqui numa ciranda e discutindo picuinha. O Brasil não aguenta mais excesso de gasto. O Brasil não aguenta mais, não tolera mais aumento de imposto. O Brasil não aguenta mais corrupção. O Brasil não aguenta mais o PT. O Brasil não aguenta mais o Lula. Mansueto, eu quero agradecer aqui essa pergunta que você formulou a todos nós, porque quando a gente conversa, principalmente aqui com os empresários, pessoal todo da área financeira, aí quando a gente fala isso, ele olha para a cara da gente e fala assim, poxa, cara, mas você está falando uma utopia, porque como é que você vai passar isso no Congresso? Entendeu? Então sempre tem essa pergunta, como é que você vai tratar isso no Congresso? Gente, eu vivi naquela casa por 24 anos. Eu tinha 1,5 milhão de emendas não impositivas. E nem... Aquilo era acessório. 1,5 milhão não impositivo. Não sabia qual é a relevância disso. Então, era um parlamento que nós íamos para as comissões, nós íamos para o plenário preparados para poder debater com conteúdo, sabendo o que é que nós estávamos defendendo, mas dentro das regras do Congresso Nacional. Você nunca viu, eu jamais, sempre fui oposição ao governo do PT há 40 anos, sou o mais longevo opositor ao PT. Você nunca me viu fazer qualquer ato de sentar na cadeira do presidente, não. Nós fazíamos a obstrução regimental. Nós éramos estudiosos, nós tínhamos uma equipe, modéstia à parte, o antigo PFL, depois o Democrata, nós tínhamos um grupo de parlamentares que cada um se especializava nos seus temas. Nós discutimos com consistência. Quer dizer, o parlamento vivia uma realidade. Teve o Covid, tudo bem, é explicável, mas por que hoje você ter voto virtual em leis complementares e emendas constitucionais? Isso não cabe num parlamento. O parlamento, o cidadão tem que estar lá. Ele não pode ser apenas um teleguiado por aquilo que o líder encaminhou na votação. Ele tem que ser um debatedor. Essa é a diferença. Ele é que tem que montar a peça orçamentária, ele é que tem que ter a função de fiscalizar os planos do governo. Agora, só que distorceram o sistema brasileiro. Está certo, pode dizer, dentro da Constituinte entendeu para um parlamentarismo, mas virou presidencialismo. Meu professor Nelson Jobim, que é uma das maiores autoridades em política que tem hoje e na área de reforma política, está certo, nós já debatemos muito sobre esse assunto. Agora, o que acontece é o que eu falo aos meus deputados estaduais. Olha, deixa eu dizer a vocês, em primeiro lugar, vocês são deputados, o governador sou eu. Quem apresentou o plano de governo para a população fui eu. Vocês respaldaram, tá certo, um plano de governo. Agora, vocês não podem entrar no meu discricionário e querer governar no meu lugar. Porque esse fatiamento do orçamento, da maneira como está, não vai ter nenhuma obra que vai concluir. Vocês vão fazer ali, de forma fatiada, um atendimento A ou B ou C, mas não vai ter nenhuma obra, tá certo, capaz de ser estruturante, capaz de mudar alguma coisa. Então, ou é presidencialismo ou é parlamentarismo. Se é presidencialismo, nós é que temos que determinar como é que a obra será, até porque ela que foi votada, não foi votada na proposta de governo do deputado. A proposta de governo é do prefeito, é do governador, é do presidente da República. Então, não é amanhã um governante que fica ameaçado, porque vai ter uma CPI, ou porque amanhã, tá certo, ele vai criar uma situação de constrangimento porque quer uma secretaria. Bom, se o governo realmente recuar a tal ponto, ele não governa. Essa é a realidade. Então, esse nível de debate, ele tem que existir, ou seja, e tem que deixar muito bem delimitado as áreas de ação.
Tanto é que hoje, aquilo que o Tarcísio colocou aqui, tá certo? Ao conhecimento que o parlamentar hoje sabe, é o seguinte, foi feita uma pesquisa agora em Goiás, quase 80% dos atuais deputados da base do governo com chances reais na pesquisa de serem reeleitos. Por quê? Porque entenderam que as obras de governo não são obras do governador, é uma parceria que existe com o Legislativo diretamente, atendendo às estruturas, mas com obras estruturantes capazes de repercutir, não em uma cidade, mas numa região inteira. Esse é o benefício que ele tem que entender. Então, essa discussão nós temos que ter no cenário nacional. É chamando o presidente do Congresso, do Senado, da Câmara, os líderes partidários, e o presidente sentar à mesa, almoçando com eles, conversando, mostrando e dizendo, olha, não é isso fatiado, nós estamos destruindo amanhã, então que venha, se vocês quiserem, outra plebiscito para ver, então, se é parlamentarismo. Só tem um momento na minha vida que eu tenho que dizer a vocês que eu tenho assim uma recaída para o parlamentarismo, só uma. É esse momento agora, né? Porque se já estivesse no parlamentarismo, já tinha caído o governo, nós já estávamos numa eleição. Não teria que esperar mais 1 ano e 4 meses, não é verdade? Então seria um processo rápido para a gente já resolver esse problema, que não vamos ter que aturar ele por 14 meses ainda. Então, fora isso, a cultura do brasileiro é o presidencialismo. E nós temos que entender que o Congresso não pode ser um processo de enfrentamento com o presidente. Ele pode não ter maioria, mas ele sabe construir maioria. Eu tinha 10 deputados em 41 quando fui eleito. Eu tinha 14 prefeitos em 246. E, no entanto, eu construí maioria na Assembleia Legislativa. Não tive que fazer nenhuma concessão de secretaria minha, não tive que fazer nenhuma concessão do ponto de vista moral, porque se governa pelo exemplo. Ou você realmente tem condições morais de estipular, ou se não, se o governante transforma a mesa dele em balcão de negócio, é lógico que aí realmente o governo dele vai ser transformado num amplo negociata sem dar resultado nenhum para a população. Então, a Assembleia Legislativa, tá certo? Ela é um reflexo também daquilo que hoje está comprometendo a viabilidade de muitos prefeitos com este processo. Está atingindo também a vida das prefeituras. Então, tem que se ter um limite para isso. Ou se muda, então, a forma de governo. Então, não é presidencialismo mais. Ou é presidencialismo ou não é presidencialismo. Então, se eu sou parlamentarista, tudo bem. O primeiro-ministro que vai lá dentro do parlamento, ótimo, vive lá, é muito bom, tal coisa, vamos embora, você representa. Tá bom, mas presidencialismo, nessa hora, com todo respeito, a pessoa tem que saber se impor como presidente. Não adianta você ficar como, aí, meu amigo, de acordo com o vento, para lá e para cá, de acordo com o humor, você tem que mudar a sua posição. Eu estava hoje comentando muito, porque realmente eu tenho acompanhado e tem me chamado a atenção muito. Por exemplo, quando o Milei propôs as propostas, ele não tinha, parece que, nem 1/10 do Congresso Nacional. Não é verdade? Ele não precisou de agredir ninguém, não precisou de nada, debate. E, no entanto, muitas vezes, alguns sindicatos contra aquela estrutura, mas a população foi entendendo e ele está conseguindo avançar em todas elas. É por isso que eu acredito, quando o sujeito é bem intencionado, quando ele mostra a maneira de governar, quando ele mostra as contas, não tem caixa preta, toda a multa ali, transparente no orçamento dele, como é que está sendo investido, os resultados que estão sendo obtidos em cada uma das regiões, os dados que estão alcançando, é dizer a vocês que é dessa maneira que se governa. Agora, cada um tem o seu estilo, cada um de nós tem o nosso estilo, o Ratinho tem o dele, tem o meu, o Tarcísio, aqui o Eduardo Leite. Assim, eu sou muito não abro mão de 1 milímetro das minhas prerrogativas, não abro mão. Eu exerço o governo com a firmeza que tem que ser um governante. Eu não abro mão da minha prerrogativa de governador, nenhuma. Não estou invadindo prerrogativa de ninguém, mas a minha de governador, eu determino, depois de ouvir, consultar, deliberar, mas que ela seja colocada e que prevaleça. Eu devo dizer a vocês que eu não tenho nada a reclamar, porque nos últimos 3 anos eu tenho uma aprovação de 86% no Estado e sou mais bem avaliado. Então, eu não tenho nada a queixar. O que se não pode ter é exatamente
governante, como nós chamamos na medicina, tá certo? Então, nós temos na medicina aquilo que é terrível para o paciente, chamada dieta de cardíaco. Não tem sal, não tem doce, não tem gosto, não tem nada. Você está comendo alguma coisa que você não sabe o que você está engolindo. Então, governante, ele não pode ser amorfo. Governante tem que ser presente e ter capacidade de atender os momentos de dificuldade, os momentos ali de críticas, o momento de oposição, a tudo mais, mas com a coerência e um passado moral que o credencia para tocar um governo. É aí que se governa, é aí que se transforma um país. É pelo exemplo da governança. Se não tem exemplo e não tem credibilidade, tudo desaba, porque ninguém mais, todo mundo sabe, quando o comportamento não é aquele. Então, eu exerço a função de governador e devo dizer a todos vocês, cada vez eu acredito mais na política, acredito na solução do país. Podem ter certeza absoluta, qualquer um de nós aqui, que amanhã vier assumir a presidência da República, tá certo? Sabendo ter a determinação que nós tivemos no nosso estado, nós vamos colocar esse país para cima, vocês vão se sentir orgulhosos de ter um presidente da República desse quilate lá na presidência da República do Brasil. Vocês podem ter certeza absoluta que nós não vamos decepcioná-los. Não vamos. Nós não vamos desonrar o voto de vocês. Nós vamos saber fazer o que nós sabemos fazer, que é governar. Eu peço aos economistas, aos empresários, que às vezes tenham um pouco de paciência conosco, tá certo? Porque vocês sabem muito, mas entenda que nós sabemos fazer política. Nós sabemos fazer política. Nos dê esse crédito que nós sabemos fazer política. Nós não vamos decepcionar. Agora, o que precisa é de ter a convicção de que realmente tem um intuito real, de que não tem como ter meio termo no que está aí. Não tem meio termo. Se for falar, governador, você é candidato para ter meio termo no governo que está aí do Lula. Meu amigo, não sou eu o presidente. Isso aí para mim não serve para nada. Se você quiser uma cartilha para dar errado, siga exatamente o que está aí. Então, se for exatamente para poder fazer um presidencialismo e, ao mesmo tempo, uma prática de governo capaz de resgatar o Brasil, aí sim, eu acho que nós somos capazes, porque nós não estamos na teoria. Nós mostramos nos estados que nós damos conta de fazer. Agora, vai depender da votação popular, vai depender de quem chegar lá. E eu tenho certeza que no segundo turno, aquele que chegar vai para o abraço, porque nós vamos ganhar, se Deus quiser. Esse aqui é o meu pensamento. Vocês sabem que ontem eu estava num evento e daí me perguntaram o que precisa para resolver os problemas do Brasil. Eu falei, olha, só precisa de uma coisa, é alguém normal. O mundo é tanta loucura, é só ter alguém normal. Que saiba sentar, montar uma boa equipe, se relacionar com os poderes, tratar as coisas sérias de forma séria, não é comendo jabuticaba e fazendo um videozinho que vai resolver o problema do Brasil. Então, infelizmente, isso não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. A questão das redes sociais, né, que tem aflorado cada vez mais as brigas políticas e diversos temas, e tem criado políticos Facebook. Nada contra, eu uso rede social, todo mundo aqui tem que usar, até por uma forma de prestar conta do que está fazendo. Mas o problema é que muitos acabam sendo, administrando, ou até muitas vezes votando discussões importantes, através do que meia dúzia diz na rede social, xingando ou com medo de enfrentar a opinião das próprias redes sociais. Então, eu acho que nesse momento o Brasil precisa de gente normal para poder organizar a casa, fazer um bom planejamento. Vocês vejam a oportunidade que o Brasil está perdendo pós-Covid, né? O mundo, depois do Covid, todos nós enfrentamos esse problema, ficou altamente dependente da China para praticamente tudo na parte fabril. Altamente dependente. E o mundo ocidental entendeu que não dá para ter essa dependência da China. Isso não quer dizer que não pode negociar com a China, não deve fazer negócio, muito pelo contrário, eu acho que a China é um grande parceiro comercial. Mas o mundo ocidental entendeu que não deve ficar dependente da China na parte fabril.
E o Brasil poderia ser essa opção ocidental para ser essa parte fabril para o Ocidente. Nós temos espaço continental, território continental, nós temos uma boa energia, e energia relativamente barata comparada com o mundo, energia limpa. Nós temos uma mão de obra qualificada, um povo que gosta de trabalhar. Nós somos um país barato para quem quer investir de fora, e infelizmente nós estamos perdendo essa oportunidade por justamente não ter essa capacidade diplomática de construir isso com aqueles que querem ter uma opção, além da China, para implantar as suas plantas industriais no nosso país. É uma oportunidade que nós estamos perdendo, lamentavelmente, por falta de planejamento, falta de estratégia. O México está conseguindo angariar boa parte disso para eles lá, com novas plantas industriais. Perdemos a oportunidade de fazer uma grande parceria com a Índia, que é um país que vem crescendo a 6, 7% ao ano, que tem democracia, que é um país pacífico, que tem os desafios sociais que tem o Brasil, que poderia também, estrategicamente, o Brasil está mais próximo da Índia, numa relação comercial mais forte. E estamos perdendo também uma grande oportunidade, já que nós estamos falando aqui do Agro Fórum, de ser o supermercado do mundo, que é o que eu busquei fazer no Paraná junto com as empresas e com as nossas cooperativas. O Paraná passou a ser o supermercado do mundo. Nós somos o maior produtor de alimentos por metro quadrado do Brasil, e com um detalhe: em vez de a gente ficar colocando a soja e o milho no navio para mandar engordar os porcos e os frangos asiáticos, nós fazemos tudo no Paraná, embaladinho, cortadinho, com logomarca, aumentando de 5 a 6 vezes o número de dólar que nós íamos ganhar apenas com a saca dentro do navio. E nós temos empresas aqui, inclusive o Marcos Molina está aqui, que representa a Marfrig, BRF, tantas empresas que aprenderam a fazer isso. Hoje o Paraná é segundo em produção de grãos do Brasil, e nós somos deficitários em grãos. Nós temos que importar grãos do Mato Grosso do Sul, e nós transformamos isso em ração. De ração transformamos isso em peixe, em frango, em carne suína, em carne bovina. Isso vai para um frigorífico com 5, 6, 7, 9 mil funcionários. Isso é cortado, feito embutido, embalado e exportado congelado. Então isso fez com que a gente agregasse um valor muito grande e transformasse o Paraná nesse supermercado do mundo, que eu acho que é a grande solução do Brasil. Os países do primeiro mundo que deram um salto, tanto na sua economia quanto na sua área social, foram os países que entenderam qual é a sua vocação e fizeram dessa vocação uma base econômica. A Coreia se especializou em tecnologia da mesma forma que o Japão fez, a Israel em tecnologia bélica, a Alemanha em engenharia, Estados Unidos em armamento bélico, o setor de serviço, engenharia é a base econômica. Qual é a base econômica do Brasil? Produzir alimento, e nós temos que industrializar esse alimento. Nós temos que fazer com que isso possa ser industrializado aqui para gerar emprego e agregar valor nisso que é produzido no campo, nessa matéria-prima que é muito rica, que é a soja, o milho e o trigo. 70% da base da ração humana diária do planeta é trigo, milho e soja. Só que nós temos que vender isso industrializado e não em grãos, que é o que nós estamos fazendo hoje com o whey protein. Boa parte de vocês já deve tomar whey protein para fazer academia, ou de alguma forma até para fazer regime, ou se cuidar. O whey protein até 5 anos atrás era o soro, que era o derivado do leite, que era dado para porco, porque não tinha o que fazer. Hoje é mais caro que o leite. É mais caro que o leite aquilo que era descarte do leite. Então, quer dizer, mostrando que quando você industrializa, com pesquisa, tecnologia, você consegue ter valor agregado e deixar muito emprego para a nossa gente e muito lucro. Então o Brasil tem que ser o supermercado do mundo, tem que ser a Arábia Saudita da energia limpa, do biocombustível, e nós temos condições para isso, e nós temos que ser aí um grande indutor de terras raras, que tão falado está sendo agora. 46% das terras raras está na China, 23% está no Brasil, somado o resto do mundo não dá esses dois países. Só que diferente do que nós estamos fazendo agora, que traz muitas vezes alguém para explorar, coloca no navio e manda embora para industrializar fora, nós temos que ter regras claras. Isso aí é fazer uma regulamentação que boa parte, se não 30%, 40% ou até 50%, tenha que ser industrializado aqui para gerar emprego aqui, industrializar aqui e transferir tecnologia para nós, para a gente não ser, como nós somos há mais de 100 anos, um extrativista
daquilo que nós temos de riqueza para mandar para os demais países criarem muito mais riqueza que a gente. Então, o Brasil, na minha avaliação, tem que se transformar no supermercado do mundo. A gente, infelizmente, está chegando no final do painel. Eu tenho certeza que nós gostaríamos de ficar aqui por mais 1 hora, discutindo esse debate tão importante, aprendendo com os governadores, mas a gente tem cerca de 3 minutos. Eu vou pedir para cada um usar 1 minuto para dar uma mensagem final, tentando responder a seguinte pergunta. Dá para a gente ter algum otimismo com o Brasil? Eu vejo muito jovem hoje falando, olha, não tem futuro o Brasil. Eu vejo justamente o contrário, mas vocês são gestores, vocês são políticos. Dá para a gente ficar otimista com o Brasil? Rapidamente, cada um dos senhores, por favor, Eduardo. Para ser otimista, basta parar de ser pessimista. No final das contas, é isso, né? Se a gente olhar numa perspectiva histórica, a humanidade, as sociedades, sempre tiveram seus desafios, guerras, outras crises sanitárias, crises econômicas, mas a gente insiste sempre em olhar para o nosso tempo e achar que ele é o mais difícil. Esses são os tempos desafiadores, está tudo mais difícil, está tudo mais complicado. São os desafios do nosso tempo. Nós temos que estar à altura dos desafios do nosso tempo, como nossos antepassados, em outras circunstâncias, estiveram à altura dos desafios deles, em maior ou menor grau. Então, o país tem... os desafios são conhecidos, né? A gente está falando muito aqui da parte fiscal, sabendo que ela não é o fim em si mesmo, né? Eu não concorri a governador do Rio Grande do Sul para ter um balanço no azul, para ter superávit simplesmente. Isso é meio, é fundamental para ter um Estado com capacidade de prestar serviços de segurança adequadamente e reduzir, como nós reduzimos, os indicadores de criminalidade aos melhores índices já registrados, mais do que uma década, 15 anos que o Estado tem padronizado a metodologia de acompanhamento. A gente reduziu mais de 90% roubo de veículos, 80% roubos à residência, 80% de redução de roubos ao comércio, porque o Estado passou a ter capacidade de botar policial na rua, fazer investimentos, atuar com inteligência, com integração. Então a gente sabe o que precisa ser feito. No país, a gente também sabe, né? Aqui nós vamos concordar certamente nas medidas que precisam ser feitas para trazer de volta equilíbrio, só que o equilíbrio fiscal ele é uma parte da história. Você precisa ganhar a eficiência da máquina pública, alocando recursos nos programas certos para superar os problemas que o país tem de produtividade. Então, isso envolve educação, qualificação de mão de obra, né? Se a gente está perdendo, a nossa população está envelhecendo, como o Tarcísio estava mencionando, a gente precisa fazer com que a população economicamente ativa seja capaz de produzir mais. Isso envolve muita capacitação profissional, melhoria de qualidade de educação, arrumar questões de burocracia para poder fazer com que o empreendedorismo brasileiro aflore. A gente sabe onde é que estão os problemas, a gente sabe também quais são as soluções. Tem que ter a retomada da capacidade política de implementação dessas estratégias com prioridade clara, não vai se conseguir fazer tudo, então tem que tocar nos principais botões que vão mover essa engrenagem e saber que é uma jornada. Então, se temos uma safra boa de governadores, como temos aqui, eu quero atribuir também o seguinte, isso se dá muito por conta da iniciativa privada. A iniciativa privada encaminhou para mim a possibilidade, com organizações da sociedade civil, financiando, inclusive, eu poder estudar em Colômbia para estudar gestão pública, fazer meu mestrado em gestão pública na FGV. Tudo isso foi através de apoios de mobilização da sociedade civil que me ajudou a me instruir e disseminar boas práticas de gestão. Então, eu acho que a gente tem, sim, essa capacidade. Eu sou muito otimista, né, porque nós saberemos estar à altura dos desafios do nosso tempo. Legal. Vamos lá, rapidinho, que o nosso tempo está estourado. Governador Tarcísio. Bom, vamos lá. Como não ser otimista? Essa é a grande questão. Em 50 anos, a gente sofreu com a crise do petróleo. E aqui se desenvolveu o Proálcool. Já que a gente está num programa, num evento de agronegócio, a gente tem que falar disso. Hoje, a gente vê o campo nos dando etanol de primeira geração, etanol de segunda geração, fertilizante, combustível sustentável de aviação, hidrogênio a partir da reforma do etanol. A gente tem motor, nós criamos o motor álcool, nós criamos o motor híbrido, nós criamos o motor flex. Como não ser otimista? Olha a quantidade de reformas que o Brasil aprovou nos últimos anos. E aí, quando se pensa, o Congresso responde? Claro que responde. É o Congresso que aprovou a reforma da Previdência, aprovou a reforma tributária, aprovou a reforma trabalhista, aprovou o marco do saneamento, aprovou a independência do Banco Central. Aquilo que o Congresso é provocado, se botar hoje a reforma administrativa no Congresso, ele vai aprovar, ele vai entregar. Como não ser otimista se a gente tem o volume de reserva que a gente tem, né? A gente
com poucas alavancas, e a gente citou aqui 4, 5 alavancas, a gente pode dar um salto. A gente tem uma grande máquina na mão, nós temos uma mais importante. Nós temos um povo que tem o secretismo, um povo que se relaciona bem, um povo que tem que ser unido, porque a gente não fortalece o fraco enfraquecendo o forte. A gente não fortalece o empregado enfraquecendo o empregador. A gente não pode promover a divisão. Agora, se a gente ajustar as alavancas direitinho, a gente vai dar um salto, a gente vai caminhar na direção da nossa vocação, que é ser grande. A gente vai ser referência em biotecnologia, a gente vai ser referência em transição energética, a gente vai ser referência em economia do conhecimento. O mundo está de porta aberta para o Brasil. A gente já fez grandes coisas, é só trocar o piloto, porque o carro é bom para caramba. É verdade. Piloto é ruim. Bom, deixa eu dizer a vocês uma coisa só. Eu fico, às vezes, imaginando território, 8 milhões de quilômetros, 500 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos aí 5 biomas, todos eles existentes e preservados, dentro de uma regra que nenhum tem no mundo. Maior volume de água doce. Um clima tropical que hoje, em várias regiões do país, nós já temos 3 safras ano. 3 safras. 2 safras normais e uma irrigada. Muitas regiões de vários estados, nós já temos isso. Com todo esse potencial, nós temos também, junto a isso, uma condição citada agora pelo Ratinho, que é aquilo que a China hoje está botando de joelhos todos os outros países no mundo, que são os metais das terras raras pesadas, tá certo? Para vocês terem uma ideia, em 2019, eu autorizei o início da exploração de uma das maiores minas no mundo de terras raras na cidade de Minasul, em Goiás, e já está produzindo e já está vendendo terras raras pesadas, ou seja, são 2 metais que eles falam que é o que tem de mais exigido, que é o tal do disprósio e o térbio e o germânio. São esses os metais mais demandados no mundo para sofisticação de baterias, radares, placas solares, armas, como você disse, de alta precisão, enfim, ressonância magnética, motores de carro, ímãs e tudo mais. Agora, uma segunda mina está sendo também instalada na cidade de Nova Roma, e nós temos mais outras 2 já, que já serão no decorrer do tempo instaladas. Ou seja, hoje nós somos o único país no Ocidente a ter terras raras pesadas, e com a concentração maior do que a chinesa. A chinesa tem no sul da China, e nós temos hoje, em Goiás, tá certo? Terras raras pesadas que já está produzindo desde o final de 2021. Tá? Então, esta é uma realidade. É lógico que o que falta é nós termos aí a responsabilidade fiscal, termos a responsabilidade com dinheiro público, termos a responsabilidade de poder fazer uma educação de qualidade para que nossos jovens possam ter um avanço tecnológico. Eu que tive agora, fiquei quase 20 dias na Índia, aquilo que nós assistimos lá. Essa juventude está tomando conta de tudo hoje. Os data centers do mundo todo instalados ali dentro. E aqui, como colocou aqui o Tarcísio, aqui desenvolvendo o hidrogênio verde, e nós em Goiás já com a nossa frota, a partir de novembro, já utilizando o biometano, que é aquilo que também, derivado aqui da cana, tá certo? E de biomassa também, que nós já estamos desenvolvendo no estado de Goiás, já implantando toda a região metropolitana de governo com biometano. Então, isso tudo, você vê que ninguém tem as condições para nós. O que falta é exatamente algo que seja uma pessoa capaz de poder conciliar com o mundo, poder abrir mercado. Dia 15 agora, hoje é dia 12, 13, daqui 2 dias, vem uma missão oficial do Japão para fazer exatamente aquilo que você colocou, Ratinho. Ou seja, eles vêm para cá para que a gente possa fazer não só a concentração das terras raras que nós fazemos. Agora, a separação, ainda nós não temos essa tecnologia. E eles vão implantar no estado de Goiás, e nós já vamos ter, então, a separação dos metais, e aí sim com uma capacidade estratégica para o mundo todo. Então, você vê
que é só governar, cada um sabendo os problemas do seu estado, cada um de nós tendo essa noção hoje nacional, nós temos condições de poder atender tudo isso no comando de uma estrutura que, infelizmente, não tem quem possa estar no mancho desse avião, como o Tarcísio colocou, que realmente isso aí é uma manicaca dos ruins. Então, nós vamos encerrar aqui, dizer a vocês, meu muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, Esteves, faça isso com mais frequência. Sabe por quê? Porque muita gente, principalmente eu, rapaz, ninguém me conhece, eu sou de um estado pequeno, então preciso falar que muita gente está me assistindo aí, está me vendo pela primeira vez. Esses dias estava dizendo, mas esse pessoal não, aqui é região sul desenvolvida, aqui é do Sudeste, é lá do Sul também, então eu que sou lá do Centro-Oeste, eu preciso de vir mais. E o cidadão fala, pô, Caiado, mas lá em Goiás só tem 7 milhões de pessoas. Eu falei, rapaz, minha campanha é igual música sertaneja. No começo todo mundo não queria ouvir, hoje em dia tomou conta do Brasil. Então, isso eu preciso falar para o Brasil todo, para a gente poder chegar no coração de todo mundo. Um abraço para vocês e muito obrigado. Eu quero agradecer o Mansueto aqui, que foi o moderador, que é uma grande inspiração na área econômica, aí, um dos maiores especialistas do país, Mansueto. Meu reconhecimento à tua trajetória, à sua capacidade aí como economista e como quando foi presidente lá do Secretaria do Tesouro Nacional também, que fez um grande trabalho ajudando os estados e os municípios. Cumprimentar meus colegas governadores, a todos que nos acompanham, obrigado pelo convite mais uma vez do BTG. E dizer da nossa alegria. Eu sou um entusiasta e tenho muita esperança no Brasil. Vocês imaginem que o Brasil, com todos esses desaforos políticos que nós aguentamos, ele anda e anda bem, ainda gera emprego, ainda tem investimento, e o empresário acredita, o empresário coloca cada semana você vê o empresário colocando planta de 1 bilhão, planta de 500 milhões, planta não sei do quanto, quer dizer, é um povo corajoso, animado, e que mesmo com um ambiente turvo, acredita no país. Então, eu acredito muito, um povo trabalhador, país fantástico, com grandes oportunidades, que tem aí uma avenida de áreas para serem investidas ainda, desenvolvidas no nosso país. Então, eu tenho muito entusiasmo e muita esperança no Brasil. Eu acho que, como eu falei, como foi falado aqui, se a gente tiver alguém normal, esse país voa e voa alto. Parabéns, bom dia a todos.